Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, colegas jornalistas, telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, eu sinceramente pensei que eu nem precisaria vir a esta tribuna para explicar o óbvio, que este requerimento de minha autoria visa tão somente cumprir o que determina a Constituição Federal do Brasil. Então, por que discutir o óbvio? Mas, como esta casa realmente é uma casa plural e não se deve jamais se negar a discutir nos parlamentos, é preciso dizer aqui o que muitos já sabem, certamente a deputada Andréia também já sabe. Está previsto na Constituição, no artigo 37, a proibição de colocar nome de pessoas vivas em órgãos públicos. Fere o princípio da impessoalidade, princípio constitucional, deputada Andréia. Fere a Lei Federal 6454 de 1977. Não bastando isso, tem jurisprudência dos tribunais superiores do Brasil, considerando ilegais a colocação de qualquer nome de pessoa viva em órgão público, independente de cor partidária, independente de ser político ou não ser político. O governador Flávio Dino recebeu, inclusive, recomendação do Ministério Público Federal, que nós sabemos que o Ministério Público não trabalha a favor ou contra um partido ou um político ou outro partido, tem por finalidade, por prerrogativa, defender os interesses da sociedade. Mas tem uma recomendação do Ministério Público para que retire todos os nomes de pessoas vivas nos órgãos públicos do Estado do Maranhão. O Ministério Público Federal cita, inclusive, pede que o governo do Estado elenque as escolas estaduais que têm nome de pessoas vivas. E este requerimento, ele não é para perseguir A, B ou C, porque não tem só, deputada Andréia, o nome do ex-senador Sarney em órgãos públicos. Aqui, o meu querido deputado Adilásio Júnior fez uma indicação ao governador Flávio Dino, solicitando a substituição do nome do ex-governador Castelo pelo nome do radialista Herbert Fontinelli. Eu fui o primeiro a concordar, embora o ex-governador Castelo, hoje deputado federal, seja do nosso campo político. E nós vamos encontrar outros nomes de pessoas, de políticos aliados. O objetivo deste requerimento é para que esta Assembleia mostre para a sociedade que ela cumpre o seu papel nos mais diversos campos. Seja legislando, e essa legislatura o faz com muita competência, aprecia os projetos que vêm para cá e, ao mesmo tempo, legisla por iniciativa própria. Aqui, os projetos importantes para o Estado não têm parado ou ficado trancado em salas ou em gavetas, têm sido apreciados e votados. Seja pelas discussões que nós fazemos aqui, por vezes acaloradas, mas discutindo o Maranhão. Em alguns momentos, alguns querendo esquecer o passado. E eu sempre dizendo que nós não podemos olhar para o futuro sem conhecer as origens que nos fizeram chegar à situação de hoje. Eu confesso que pensei que não precisaria essa discussão, mas, se é preciso, vamos discutir. Vamos discutir porque não há que se duvidar e não tem como discordar de que manter nome de pessoas vivas, seja elas quem forem, políticos, cantores, poetas, é proibido por lei. É uma ilegalidade e nós teremos que corrigir. Nós faremos aqui, se esta casa assim aprovar o requerimento, um levantamento, um inventário. Faremos juntos, 7 deputados, com a representatividade dos blocos. E, a partir daí, este levantamento, faremos sugestões para que adequemos a legislação. Finalizo a defesa do requerimento dizendo que homenagear pessoas vivas, deputado Fernando, é arriscado, porque nós somos falíveis.
Nós podemos errar. Se naquele momento histórico tinha uma razão para se prestar uma homenagem colocando o nome de alguém vivo, essa pessoa ainda em vida pode cometer um erro. E para alguns ela pode não ser mais digna daquela homenagem. Isso vale para todos. Então, é preciso que tenhamos humildade, simplicidade. O que eu esperava do ex-senador, que eu poderia esperar do ex-senador Sarney, era que por iniciativa própria ele pedisse que essas homenagens não fossem feitas enquanto ele estivesse vivo. Por quê? Para que ele possa ser julgado pela história. E só se pode fazer um julgamento definitivo quando essa história está encerrada. E quando nós estamos vivos, nós estamos acertando e estamos errando. É por isso que homenagear pessoas vivas em órgãos públicos, além de proibido, é imoral. Deputado, Souza Neto, por gentileza, mais tarde me concede uma parte? Concedo agora, deputado Souza Neto. Tudo bem, eu até parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas, se eu não me engano, o próprio governador, semana passada, reinaugurou a Praça Nauro Machado, aqui em São Luís, se eu não me engano, com toda a pompa, com todos os assessores, e ele estava presente. Então, se é uma coisa imoral, ele não pode dar o exemplo. É só isso que eu queria para finalizar. Sua parte é pertinente, deputado Souza Neto. Nós vamos avaliar todos os casos. O Nauro Machado é talvez um dos maiores poetas vivos da história do mundo, o que não descredencia o seu questionamento. Eu nem vou agora me permitir dar uma opinião sobre as virtudes ou a falta de virtudes dos políticos já e não políticos já homenageados. Depois, Vossa Excelência. Só um instante, deputado Adriano. Com nomes em órgãos públicos. Mas, seja quem for, é preciso que nós façamos esse levantamento dentro daquilo que é competência da Assembleia Legislativa. Depois que o deputado Edilásio apresentou a indicação que eu concordei e apresentei uma parecida, em nenhum momento eu disse que o deputado Edilásio estava com revanchismo político com o ex-governador Castelo. Até porque conheço o deputado Edilásio, sei que não é revanchista. Mas várias pessoas me provocaram nas redes sociais. Deputado Otelino, a praça no município tal. A praça Sarney, no município de Pinheiro. Eu disse praças, ruas, escolas municipais são competência dos prefeitos e das câmaras municipais. Nós vamos, se essa Assembleia aprovar, nos ater aos órgãos públicos estaduais. Deputado Adriano. Deputado Otelino, eu acho persistente o seu requerimento, mas nesta discussão eu queria saber alguns detalhes. Por exemplo, quais vão ser os critérios? Porque há pouco eu fiz, alguns dias atrás, eu fiz um requerimento parecido para criar uma comissão especial para tratar das leis, do histórico de leis aqui no estado do Maranhão. E existem critérios, ou seja, existe uma codificação das leis e tudo. Eu gostaria de saber os critérios específicos que Vossa Excelência e esta comissão vai levar em conta. É o quê? A pessoa, poeta, por exemplo, a pessoa tem que ser poeta de renome internacional, poeta aqui, enfim. Então, esses critérios que eu acho que não está claro no esboço do vosso requerimento. Muito obrigado. Nós faremos o levantamento, e isso está claro no requerimento, de todas as pessoas vivas, políticos ou não políticos. Porque o princípio constitucional estabelece que pessoas vivas não podem dar nome a órgãos públicos. Agora, o desenrolar do trabalho, a comissão será formada por 7 membros. Uma comissão plural, que visa e finaliza, o senhor presidente, apenas mostrar que esta Assembleia pode e deve ajudar não só a formular leis, mas evitar que leis continuem sendo descumpridas na nossa frente sem que tomemos as devidas providências. Deputado, você permitiria... Eu não poderia deixar passar, deputado Otelino, essa oportunidade de me pronunciar. Até porque existem obras, existem praças, existem
monumentos que levam o nome do meu tio, senador Cafeteira, ex-governador. E aqui queria registrar que acho, e vou votar a favor do requerimento, porque é uma questão, deputado Otelino, não é de revanchismo, é de legalidade. Eu acho que apenas Vossa Excelência está dando uma contribuição para que essa lei seja efetivada. Então, eu acho aqui, e respeito a posição, a defesa da deputada Andréia, aqui conversando com o deputado de Lázaro, a argumentação, mas acho que seria, e tenho certeza que Vossa Excelência não ia se apequenar para fazer um requerimento dessa maneira, para tirar o nome do ex-presidente Sarney Lima Ponte. Eu acho que é um raciocínio muito pequeno, né? Eu acho que seria uma mesquinharia, uma mesquinhez, e tenho certeza que Vossa Excelência está muito acima disso. Muito obrigado. Agradeço todos os apartes, acho que foram apartes oportunos, e peço a este plenário que aprovemos o requerimento como uma simples prova de que nós queremos fazer cumprir as leis, afinal de contas seria uma incoerência a Assembleia Legislativa, que tem por finalidade formular leis, desaprovar uma iniciativa que visa tão somente o cumprimento da legalidade. E finalizo pedindo inclusive ao meu querido deputado Adilásio, advogado inteligente que neste caso, ao invés de votar motivado por sentimentos mais pessoais, vote com a responsabilidade que sempre vota e vote também favorável ao requerimento.